Rádio Globo Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? Professor 20, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Repórter Esso recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão de Lima. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade para os festejos da noite do Ano Novo. Milhares de pessoas transporão a Baía da Guanabara em lanchas e barcas para as oferendas florais à Rainha do Mar à meia-noite. O presidente Costa e Silva, que chega hoje para Petrópolis às 23 horas e 30 minutos, fará, através de uma rede de rádio e televisão, mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Em sua fala, o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5. E atenção, Nações Unidas urgente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, por unanimidade, condenou o governo de Israel pelo ataque de sábado à noite contra o aeroporto internacional de Beirute. O Conselho de Segurança declarou que o governo do Líbano tem o direito de exigir indenização adequada pela destruição de 13 aviões comerciais libaneses durante o ataque israelense. O Papa Paulo VI oficiará a missa de Ano Novo na Colina Capitolina, em Roma. Em seu sermão, o Papa criticará os atos de violência que surgiram no Oriente Médio nos últimos dias do ano. Com base em dispositivos do ato institucional número 5, o presidente da República assinou uma série de importantes decretos do setor financeiro. Segundo o ministro Delfim Neto, os documentos firmados hoje pelo chefe de governo destinam-se a corrigir uma série de distorções do setor tributário e contém inovações visando o fortalecimento da atividade das empresas, estimulando sua capitalização. Entre os decretos assinados, destacam-se o que eleva para 580 cruzeiros novos mensais a isenção do desconto do imposto de renda na fonte e o que estabelece medidas mais rigorosas para conter o contrabando. Tempo bom, temperatura em elevação. Previsões da meteorologia para amanhã no Rio, Niterói, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Vitória. Máxima de hoje, 36 graus e meio em Engenho de Dentro. Mínima, 21 graus 7 décimos também no Engenho de Dentro. O último dia de 1968... assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Esso Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção! Durante 27 anos, o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949, o seu repórter Esso vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38, começa a Guerra da Coreia. 1951, eleito pelo voto direto,
Getúlio Vargas volta ao governo. 1953, o armistício de Panmunjom. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio. Deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam ao espaço o primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu repórteraço vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Jânio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto o senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.
Meu nome é Mirtes dos Santos Pinto, quando eu fiz o calçamento e ganhei o concurso. Hoje eu sou Mirtes Bernardes, por opção de pegar o sobrenome da minha mãe artístico. Aí meu nome é artístico. Eu sou de Leão e não tenho idade. O nome do meu pai era Vital dos Santos Pinto e o nome da minha mãezinha, Osaina Bernardes Pinto. O papai era dentista e a mamãe cuidava com muito carinho da gente, uma grande artista. Na realidade, esse desenho saiu por acaso. Eu era desenhista na prefeitura e o Faria Lima lançou um concurso de calçamento para fazer um novo piso, né, padronizado. E eu reproduzia as sugestões das pessoas que estavam concorrendo. Numa hora de folga, eu rabisquei num vegetal pequenininho, fiz um rabisco pequeno assim, e saiu uma pinha, sem querer. Eu peguei o desenho e guardei. E continuei fazendo meu trabalho. O meu chefe pediu um lápis, abriu a gaveta e viu o desenho e perguntou de quem era. Eu falei, isso é um rabisco que eu fiz, né? E ele gostou, mandou que eu passasse no vegetal, falou, você vai concorrer também. Porque o concurso era aberto. Podia concorrer tanto funcionário como gente de fora. Aí eu concorri. Concorri, mas sem esperança nenhuma, porque tinha desenhos muito bonitos concorrendo junto. E aí montaram uma comissão julgadora e selecionaram 4 desenhos, o meu foi escolhido por surpresa minha. E eles fizeram um calçamento na Consolação com um pedaço dos 4 finalistas. Lá foi uma comissão de 17 pessoas, mais ou menos, para julgar. E nesse julgamento eu ganhei. Eu estava ali do lado, fiquei quietinha, nem morri de vergonha. E foi assim que eu ganhei um concurso. Aí eu saí no Diário Oficial, tudo. Eu Faria Lima me deu uma menção honrosa. E começaram a calçar. Quando foi feito o desenho, eu fiz o desenho com a faixa, 2 trapézios, os 2 trapézios circundando com faixa. Aí era o trabalho feito em chapiscos e também em lajota. Em lajota, aí pediram para fazer essa caracterização assim, que ficaria mais fácil para as lajotas. Então, eu fiz os desenhos que está dentro da patente também. Eu comecei a estudar. Tem um rabisco aqui bem antigo de lá. É que eu estou na minha bagunça, né? A
moça que criou o desenho novo do calçamento de São Paulo. Sou eu. Pois é. Eu fiquei surpresa com o resultado, que eu soube lá na Rua da Consolação mesmo. Eu estava ali do lado, não me apresentei, fiquei quieta ali num canto e vim embora. Aí no dia seguinte me procuraram, saiu uma reportagem na Folha, uma página inteira, e foi assim que eu recebi a notícia. Foi festa dos meus colegas, eu trabalhava no departamento de arquitetura e recebi muito apoio dos colegas. Foi isso, aconteceu assim. Aí eu fui aconselhada pelos meus colegas, dos arquitetos, a patentear e tirar os direitos autorais, né? E fiz. Fiz isso e comecei uma batalha. Só que tinha um problema. Eu ainda era estudante, eu tinha que pagar a faculdade. O meu salário não podia estar pagando advogado para promover a ação, né? E também não sabia o caminho das coisas. Até hoje não sei. Porque eu tenho a patente, eu tenho os direitos autorais e nunca foi reconhecido isso. E não sei, eu já trabalhei com vários advogados e nunca deu certo. Então é uma coisa que eu não... melhor esquecer. Olha, é de 27 de dezembro, de que ano? 71. Foi logo... Porque foi assim, eu fiz em 66. 67 saiu. Depois, esse aqui então é posterior. Foi uma entrevista que fizeram depois, bem depois, mas já quando começou a desenvolver o calçamento. Aí eu fazia escultura. Aí em Lajota eles fizeram os losangos, os trapézios. Aí, esses fornos são fornos de esmalte, de esmaltação em metal. Então, esses fornos, só posso trabalhar com eles em cobre, ouro e prata. Eu trabalho com cobre, que é eu faço esmaltação em metal, né? Que é uma técnica muito bacana, foi desenvolvida pelos egípcios, depois a França. Eu não vou contar muita história porque é muito longo, mas eu me apaixonei por isso em 92. Minha irmã e meu sobrinho já trabalhavam com isso há 10 anos, quando eu resolvi começar a fazer. E gostei e trabalhei muito, desde 92 até agora. Eu tenho trabalhado com esmaltação. E tenho participado de bienais, participei de bienal em Barcelona, em Morrer.
na França, na Geórgia, na União Soviética, antiga União Soviética, né? E algumas exposições que a gente faz. E é esse meu trabalho hoje, que eu me dedico com gosto. Tá? Eu trabalhava, antes, eu fazia escultura em argila. Minha irmã e meu sobrinho sempre trabalharam com esmalte, eles tinham o ateliê deles, eu tenho o meu em casa. Quando eu fiquei doente, uma época, tive que passar por uma cirurgia, e aí a minha irmã e meu sobrinho começaram a trabalhar muito para fazer exposição para poder pagar minha cirurgia. E eu resolvi ajudar. Foi quando eu me apaixonei pelo esmalte, larguei a cerâmica. Não que eu acho que a cerâmica mereça ser largada, porque é uma maravilha. Mas o esmalte me envolveu tanto que eu tive que fazer várias cirurgias. Eu não via a hora de fazer a cirurgia para poder esmaltar. Não era por causa da cirurgia. Eu queria esmaltar. E foi o que realmente me ajudou a sarar. Melhores erros da minha vida, a gente erra tanto, viu? Eu acho que falta de paciência às vezes. E erro no trabalho, eu acho que todo mundo erra. Eu não sei se é essa a intenção, mas eu acho que o que me faltou um pouco, uma época, assim, mais paciência para elaborar as coisas melhores, sabe? Eu era muito afoita, sempre fui. Eu gosto de começar uma coisa e ver logo o final. Então, eu acho que isso me fez ser um pouco repetitiva na minha arte. Mas eu gosto dela. Apesar de ser repetitiva, eu gosto. E acho que muita gente gosta. A minha vaidade pode ser um erro. Eu tenho vaidade das coisas que eu faço, tenho orgulho. E a minha maior incentivadora foi minha mãe. Adorava o que eu fazia, vibrava. E mamãe morreu com 102 anos. Uma coisa maravilhosa, linda, sempre com a gente. Eu acho que todo artista tem que ter o seu canto, tem que ser independente na sua arte, não tem que seguir o caminho dos outros, mas eu acho que a gente não tem que também dar muita importância às opiniões, sabe? Tem opiniões que eu acho que, não sei te explicar, mas eu acho que o que você faz, você tem que aprimorar aquilo que você faz e tentar fazer com... Eu acho que a melhor crítica para você é o outro gostar e comprar uma peça tua. Não é o fato de você estar vendendo, não é o dinheiro em si. É o fato de alguém gostar daquilo que você faz. Então, isso te libera. E você passa a se entusiasmar mais. Então, a arte, eu acho que tem que ser valorizada assim. E como há gosto para todas as artes, eu acho que todo trabalho é bom. Sabe? Todo artista é bom. Não é aquele melhor que esse, não. Alguns têm mais sorte. Acho que é questão de sorte. Mas tem um gosto para cada coisa. E eu sou independente naquilo que eu faço. Eu tenho o meu espaço, meu trabalho e minha vida aqui dentro de casa. E as pessoas vêm muito aqui. E eu acho que eu sou bem aceita no meio com a minha arte, graças a Deus. Eu tive sorte, 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 eu tive sorte. Eu sou
assistente social, formada em serviço social na PUC, e trabalhei em vários lugares como assistente social, na própria prefeitura, na Ilha Solteira. Fiz um trabalho com pescadores no litoral norte. Trabalhei na TV Cultura, em alguns aspectos, ligado a menores. Fizemos um trabalho com a FEBEM, na época, na Secretaria da Cultura. E quando eu me aposentei, eu comecei a me dedicar para o esmalte. Mas foi muito bom ter trabalhado em serviço social. E trabalhei em vários lugares, dei aula na faculdade também, lá em Ribeirão Preto. E meu trabalho em serviço social foi bastante grande, eu acho. Eu trabalhei a vida inteira com isso, né? Na Ilha Solteira a gente fez um trabalho muito legal com menores. Fizemos um trabalho de arte com eles. Na FEBEM, foi pela Secretaria da Cultura que a gente desenvolveu, foi o Mindre que começou. Eu entrei com o Mindre na secretaria, depois foi com o Max Pfeffer, e a gente desenvolveu um trabalho de arte, que, aliás, eu acho que é uma das coisas que a FEBEM devia, o governo devia repetir, porque foi um projeto muito importante para o menor carente, que foi contato com a arte, em todos os aspectos. Era aula de teatro, era pintura, era música. A gente mandava música todo final de semana para lá. Eles desenvolviam peças teatrais, fizemos festivais de música do menor, tinha músicas incríveis, sabe? Então, eu acho que o caminho da arte pode ser um belo caminho de recuperação. Não digo que seja só isso, tem uma série de outras coisas envolvidas, mas a arte ajuda muito. É uma pena que esse projeto parou. Quem descobriu o Brooklyn não fui eu, foi minha irmã. Quer dizer, ela descobriu o bairro. Ela veio morar aqui quando casou. E aí começaram a nascer os sobrinhos, e a gente veio, nós morávamos na Aclimação na época. E nós viemos para cá, para ficar perto dela. E daqui a gente não saiu mais, porque nós estamos aqui há quase 50 anos, nesse bairro. É um bairro muito gostoso, a gente viu esse bairro crescer. O córrego da Espraiada eu conheci, o córrego da Traição, que hoje tudo é avenida. Antes a gente levava cada tombo. Eu tenho, assim, Portugal tem muito, nos Estados Unidos, na Suécia, na Suíça. Assim, pessoas que compram. Em Portugal teve um agente que comprou para uma galeria lá. No Japão, na Argentina. Isso foram peças vendidas. E deve ter, que mais? Qual outros países? A França, vende na França, nos Estados Unidos vende muito. Acho que eu já falei, na Itália. Sabe? Percorreu, viu? Tem bastante gente que levou embora o trabalho. Quando ela era pequena, onde eu cresci, aqui no Itaim. E essa casa tinha um verdadeiro pomar. Tinha pé de pera, ferro, tinha caqui, tinha laranja, tinha
jabuticaba, e tinha um pé de ameixa, que era a predileta da gente, a gente ficava estudando lá em cima da árvore, né? Não saía de lá. E fora isso, meu pai gostava muito de bichos, então nós tínhamos coelhos, não para comer, para curtir. Tinha um aquário com carpas, tinha um viveiro de pássaros, tinha a criação de marrecos. Era uma maravilha, esse foi meu quintal. Então, eu toda a vida me liguei muito à natureza, me liguei muito a árvores, principalmente, que foi a minha infância, foi subir em árvore. E meu pai fazia, entre as árvores, balança, a barra para a gente fazer ginástica, argolas. Nós tínhamos uma verdadeira academia, uma mini academia lá. Quando eu era pequena, eu gostava de fazer comidinha. Foi o meu maior erro, porque eu tenho que fazer comidinha até hoje. Eu ainda continuo fazendo comidinha. Mas a mamãe fazia, o papai fazia um fogãozinho para mim, com lenha, com carvão, e eu brincava. E tinha meus animais, que eu adorava. E as árvores. Então, eu tinha muita natureza na minha casa, quando era pequena, quando eu cresci. E isso não precisava de brinquedo. E tudo isso era meu brinquedo. A balança que o papai fazia, era uma coisa bem improvisada, bem simples. 2 cordas com uma madeirinha, era uma balança. Ele fez uma barquinha também. Depois ele fez argolas para fazer ginástica. Então, isso era um brinquedo. A porta da garagem era a minha lousa. Era uma porta de madeira, então era a minha lousa, que eu brincava de escolinha. Aí daí eu brinquei com isso. Eu queria ser um pássaro, não posso ser. Uma árvore, não posso ser. Eu gostaria de ser isso. Aliás, eu gostaria de ser pássaro mesmo, para voar, 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 sem parar. Quem me ensinou a ler, eu quando era pequena, eu fui para a Cruzada para a Infância. Ali, que era na rua que eu morava, na Joaquim Floriano, e tinha uma professora que eu nunca esqueci, Dona Maria da Penha. Até hoje eu lembro, eu tinha 3 anos de idade quando fui para a Cruzada. Adorava aquilo lá, e lá a gente aprendeu as primeiras letrinhas. Aí depois eu fui para a escola, para o grupo escolar, e lá eu fui alfabetizada, né? E depois a gente continua estudando. Olha, o que eu gostaria mesmo, assim, é que fosse reconhecido esse calçamento, porque tanta gente que gostou disso, talvez não seja assim aquele calçamento maravilhoso que se esperasse, mas foi esse que foi escolhido. Então, por que não respeitá-lo? Sabe, respeitar também quem criou. Acho que é o mínimo que eu gostaria disso, mas eu sei que vai ser impossível, né? Mas, enfim, eu gosto.